Você já ouviu falar sobre o versículo secreto da Bíblia que atrai riqueza imediata? Não, isso não é superstição barata, nem promessa de pastor picareta. Estamos falando de um código ancestral escondido em palavras sagradas, velado por séculos e que, quando compreendido corretamente, transforma a mente de escassez numa máquina de prosperidade. Mas há um preço, porque esse versículo não te entrega ouro, ele te exige fogo. A maioria das pessoas vive como se houvesse um teto invisível sobre suas cabeças. Elas lutam, trabalham, se sacrificam e continuam no mesmo lugar, como se a vida fosse um deserto infinito e cada esforço terminasse num oásis de miragem. E nesse deserto há um mapa, um código, um segredo escondido em um livro que muitos carregam, mas poucos realmente decifram. Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça, passou mais de 20 anos investigando os homens mais ricos do mundo. E embora ele nunca tenha dito abertamente, há um princípio em sua filosofia que ecoa um versículo esquecido das Escrituras. Um princípio que, quando internalizado, transforma você num ímã para oportunidades, riqueza e poder de decisão. Não porque o dinheiro caia do céu, mas porque você para de se sabotar. Esse versículo não é mágico, é mais como um espelho. Ele mostra quem você é. E se você não estiver pronto para ver, ele te destrói antes de te elevar. Por isso, poucos têm coragem de aplicar o que ele exige. Mas se você continuar até o fim, vai descobrir não só qual é esse versículo, mas como aplicá-lo imediatamente, ainda hoje. Não é um ritual, é uma revelação. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E sabedoria, neste contexto, é a capacidade de enxergar além do véu, de perceber que riqueza não começa com dinheiro, mas com uma decisão interna de quebrar as amarras mentais que foram colocadas em você desde criança. Você foi ensinado que o dinheiro é sujo, que a humildade exige pobreza, que querer mais é egoísmo. Essas ideias não vieram de Deus, vieram de homens medrosos que não suportam ver outros crescerem. Homens que usam a Bíblia como corrente em vez de espada. Hoje, essa corrente vai se romper. E quando ela cair no chão, com um som seco do ferro tocando a pedra, você vai sentir algo subir dentro do peito. Uma fome antiga, a fome de voltar ao seu tamanho real. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Provérbios 10, 22. Essa bênção não é um feitiço, é um estado de alinhamento. E no próximo bloco, você vai entender como Napoleon Hill usou esse princípio para decifrar os segredos da elite e por que a maioria nunca vai ter coragem de ouvir até o fim. Napoleon Hill não era pastor, nem místico, nem um milionário excêntrico em busca de seguidores. Ele era um homem comum que se fez espião do sucesso. Durante 2 décadas, investigou pessoalmente os bastidores de homens como Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison. Não pelos carros, pelas fábricas ou invenções, mas pela origem invisível da fortuna, o pensamento. Hill descobriu que todos esses homens compartilhavam uma verdade proibida, um princípio que nenhuma escola ensinava, uma fórmula escondida atrás de atitudes sutis, hábitos repetidos, decisões tomadas na solidão. E esse princípio, embora envolvesse disciplina, ambição e estratégia, se fundamentava numa força anterior a tudo isso, a fé. Mas não aquela fé ingênua de quem espera que o universo resolva a sua vida. Não o misticismo da esperança passiva. Era fé pelo ato de vontade, como força criadora, como pacto com o invisível. E aqui está o ponto de ruptura. Esse tipo de fé não é confortável. Ela exige sacrifício, ela exige responsabilidade, ela te tira do papel de vítima para te lançar no papel de arquiteto da própria realidade. Hill escreveu: tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar.
Essa frase, repetida como mantra por empreendedores, esconde uma raiz muito mais profunda do que parece. Porque o verbo aqui é acreditar. E esse verbo, no contexto da Bíblia e da mente humana, é explosivo. Jesus disse: "Se podes crer, tudo é possível ao que crê." Marcos 9:23. Isso não é metáfora. Isso é engenharia espiritual. Hill entendeu que crer, de verdade, é agir como se já fosse real. É reordenar pensamentos, emoções e decisões de acordo com um futuro invisível e tratá-lo como inevitável. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas acredita mais no medo do que na possibilidade. Elas repetem frases como: "Não vai dar certo", "Não é pra mim", "Vou quebrar a cara". E o universo obediente entrega exatamente isso. Você pode ter diplomas, contatos, habilidades, mas se sua crença for sabotadora, tudo isso vira areia entre os dedos, porque sua mente trabalha contra você. Seu espírito se curva antes mesmo da batalha. Hill usava a palavra autossugestão. A Bíblia chama de renovação da mente. Ambas dizem a mesma coisa. Ou você programa a sua consciência, ou o mundo fará isso por você. E é exatamente aqui que o versículo oculto começa a brilhar. Ele não está escondido por estar invisível. Está escondido porque a maioria não tem olhos para ver, não tem coragem para interpretar o que ele realmente exige. No próximo bloco, vamos entrar na parte mais sombria do labirinto. O motivo pelo qual você continua repetindo os mesmos erros, mesmo sabendo que deveria fazer. Você vai entender como a sua mente se tornou uma prisão e por que o segredo da riqueza começa a quebrando espelhos falsos que colocaram diante de você. Você já percebeu como certos padrões se repetem na sua vida? Como se houvesse uma maldição invisível te empurrando sempre para o mesmo buraco? Mudam os rostos, os lugares, os trabalhos, mas a sensação é sempre a mesma. Algo sabota tudo no final. Algo impede que a vitória seja plena, que o dinheiro permaneça, que a paz dure mais que uma madrugada. Isso não é azar, isso é programação. Desde criança, você foi condicionado a acreditar em escassez. Frases como "dinheiro não dá em árvore", "mais vale um pássaro na mão", "rico não entra no céu", foram colocadas em você como códigos de autodestruição. Toda vez que você pensa em crescer, uma parte sua, oculta, sussurra: "Você não merece". Essa voz não é sua, foi instalada por familiares medrosos, professores frustrados, líderes religiosos inseguros, gente que confundiu humildade com pequenez. E agora, você carrega essa voz como se fosse consciência, mas é prisão. Imagine que sua mente seja um castelo, e nesse castelo alguém trancou a sala do tesouro, jogou a chave fora, e cada vez que você tenta abrir a porta, um alarme mental dispara. Medo, culpa, vergonha. Isso acontece porque você ainda acredita que desejar prosperar é errado. Mas escute com atenção. Desejar prosperar não é pecado. É sinal de vida. É um reflexo do próprio Criador que se revela como fonte de abundância. Veio para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10. Essa abundância não é apenas espiritual. Ela é concreta. É mesa farta, é tranquilidade nas contas, é liberdade para decidir seu tempo. A pobreza que paralisa, que humilha, que te obriga a rastejar, essa nunca foi vontade divina. Ela é ferramenta de dominação. E Napoleon Hill entendeu isso profundamente. Ele dizia que os fracassos temporários são testes, que o universo, antes de entregar poder, examina se o candidato tem estrutura mental e emocional para sustentá-lo. Por isso, tantas pessoas recebem uma oportunidade e a destroem. Ganham uma chance e sabotam.
a mente ainda não foi reprogramada. Você precisa rasgar o véu, precisa se olhar no espelho e dizer sem vergonha: eu aceito a prosperidade na minha vida. Essa afirmação não é tola, ela é um golpe contra as correntes mentais que te seguram. É um comando ao subconsciente, é uma senha para abrir o cofre interno onde sua verdadeira força está trancada. Escreva nos comentários: eu aceito a prosperidade na minha vida. Não hesite, afirme. O universo escuta quando você para de sussurrar e começa a declarar. Você pode até achar que está no caminho certo. Trabalha duro, paga suas contas, sonha com uma vida melhor. Mas escute, escassez não é só falta de dinheiro. Escassez é um espírito, uma névoa mental. Ela se esconde atrás de hábitos, de palavras inocentes, de decisões automáticas. E o mais perigoso, ela parece lógica. Esse espírito de escassez age em silêncio. Ele te convence de que segurança é mais importante que liberdade, que é melhor um salário fixo do que um risco calculado. Ele te faz recusar oportunidades que te assustam e te abraçar rotinas que te afogam. Você já recusou um convite porque achou que não estava à altura? Já desistiu de um projeto porque alguém disse que era difícil demais? Já ignorou uma ideia porque achou que era tarde demais para começar? Tudo isso é escassez disfarçada de prudência. A escassez também tem linguagem própria. Preste atenção nas palavras que você usa. Isso é caro demais. Não tenho dinheiro para isso. É impossível nesse país. Cada frase dessas é um tijolo no muro da limitação. E você repete sem perceber. Reforça o feitiço com a própria boca. A Bíblia é clara. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, ele se satisfaz. Provérbios 18:20. O que você fala, cria. O que você declara, constrói ou destrói. Napoleon Hill insistia na repetição consciente de frases de poder, não como mágica barata, mas como programação intencional. Ele sabia que o subconsciente não distingue verdade de repetição. Se você disser todos os dias que está quebrado, ele acreditará. Se disser que nasceu para prosperar, ele também vai acreditar. Escassez também age nos seus relacionamentos. Observe, você se cerca de pessoas que te inspiram ou que drenam sua energia. Seus amigos falam de projetos ou só de tragédias? Com quem você compartilha seus planos? Se você convive com quem vive na lama, não espere voar. A escassez é contagiosa e você precisa tratá-la como praga espiritual. Outro sintoma: rejeitar o sucesso alheio. Sabe aquele incômodo quando alguém próximo prospera? Aquela pontada de inveja ou julgamento? Isso é o ego ferido pela escassez. É a prova de que você ainda acredita que o sucesso do outro diminui o seu. Mas a abundância não é uma torta que acaba. Ela é um rio, e quanto mais você se abre, mais ele flui. Diga agora: eu aceito a prosperidade na minha vida. Escreva, declare, compartilhe. Essa simples atitude pode começar a quebrar os códigos ocultos da limitação. Chegamos ao ponto mais sensível dessa jornada, o momento da revelação. Até aqui, você entendeu que a escassez não é falta de dinheiro, é uma arquitetura mental, que prosperidade não é acúmulo, mas alinhamento, que o mundo externo espelha com brutal fidelidade o mundo interno. Agora é hora de expor a chave, o código escondido, que, se compreendido de verdade, pode virar o jogo. O versículo é este: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Pare. Leia de novo. Não com olhos de religião, mas com olhos de quem foi enganado a vida inteira. Como imagina em sua alma, assim ele é. Esse é o núcleo de tudo o que Napoleon Hill ensinou. Esse é o segredo que ele mascarou em termos como autossugestão, fé aplicada e consciência de riqueza. Hill entendeu que o ser humano é moldado pela imagem interna que sustenta de si mesmo. Não importa o que você diz que quer, importa o que você acredita que merece. Importa o que você vê quando fecha os olhos à noite.
Importa a narrativa silenciosa que roda em looping na sua cabeça quando ninguém está olhando. Você pode sonhar com riqueza, mas se na sua alma você ainda se vê como pequeno, indigno, azarado, então é isso que você será. A alma não mente e o mundo não negocia com aparências. Hill falava em definiteness of purpose, definição de propósito. Mas essa definição não é um plano no papel. É uma decisão interna, gravada no núcleo do ser, de quem você é e para onde está indo. Quando essa decisão é verdadeira, o universo se curva. Esse versículo, como imaginem em sua alma, assim ele é, carrega uma sentença silenciosa. Ele avisa: você está criando sua realidade o tempo todo, quer perceba ou não. Seus pensamentos não são neutros, suas emoções não são inofensivas. Tudo em você está emitindo um comando. E o pior, a maioria envia comandos de autodestruição. Pessoas dizem, eu quero vencer, mas pensam como vítimas. Pedem uma chance, mas carregam medo de falhar. Desejam liberdade, mas se sabotam toda vez que algo começa a dar certo. Não é azar, é coerência inconsciente. Napoleon Hill dizia que a fé, quando aliada a um desejo ardente, cria uma força magnética irresistível. Mas isso só acontece quando essa fé está plantada na imagem correta de si mesmo. Quando o eu interno já vive a realidade que o corpo ainda não alcançou. E aqui entra o paradoxo. Você não pode esperar se sentir pronto. Você precisa decidir ser agora quem ainda não se tornou. Você precisa se mover como quem já venceu, pensar como quem já possui, agir como quem já chegou. E isso exige uma força que assusta, porque implica matar a versão antiga. Você entendeu o versículo, agora precisa transformá-lo em carne, em sangue, em rotina. Porque o perigo é saber e não aplicar. Quando a verdade é ignorada, ela se transforma em julgamento. Como imagina em sua alma, assim ele é. Isso significa que sua realidade é consequência direta da imagem interna que você sustenta todos os dias. A pergunta é, como alterar essa imagem? Como reprogramar o inconsciente que foi treinado durante anos para esperar o pior, para desejar pouco, para aceitar migalhas? A resposta está na repetição consciente, do confronto direto com os pensamentos automáticos. A primeira coisa que você precisa fazer é identificar os comandos invisíveis que você repete mentalmente. Anote suas crenças, vá fundo. Pergunte-se, quando penso em dinheiro, qual é minha sensação? Quando vejo alguém prosperando, o que sinto de verdade? Quando imagino minha vida rica, o que surge primeiro? Desejo ou medo? Essas respostas revelam o campo onde você está plantado. Napoleon Hill não deixava dúvidas. Você se torna aquilo que pensa repetidamente. Se você passa o dia lamentando a vida, reforçando fracassos, criticando quem vence, está se programando para repetir tudo isso. Por isso, a primeira técnica é a substituição ativa de pensamento. Cada vez que um pensamento de limitação surgir, você o confronta. Não com negação vazia, mas com afirmação contrária. Exemplo: isso é caro demais para mim. Substituição: estou aprendendo a atrair recursos para tudo o que desejo. Eu nunca consigo guardar dinheiro. Substituição: estou desenvolvendo a mentalidade de abundância e liberdade. Essas frases, repetidas com intenção, começam a alterar o cenário interno. Elas reprogramam os circuitos cerebrais. Hill chamava isso de autossugestão e a Bíblia de renovar a mente. Segundo passo: visualização emocional. Não basta imaginar, você precisa sentir. A imagem da sua vida próspera tem que ser tão nítida que provoque calor no peito, que te emocione, que faça o corpo acreditar. Visualize sua casa, seu estilo de vida, a liberdade de tempo,
os projetos sendo realizados não como desejo distante, mas como realidade inevitável. Seu cérebro não distingue o que é real do que é imaginado com intensidade. Ele obedece ao que é repetido com emoção. Seu cérebro não distingue o que é real do que é imaginado com intensidade. Ele obedece ao que é repetido com emoção. Terceiro passo: ambiente de coerência. Você precisa criar um campo ao seu redor que sustente essa nova imagem. Isso significa afastar-se, com firmeza, de pessoas, conteúdos e conversas que sabotam sua expansão. Não se trata de arrogância, mas de autoproteção. Sua mente está sendo replantada. Não dá para semear trigo em solo envenenado. Napoleon Hill falava da importância do mastermind, grupo de mentes alinhadas com o mesmo propósito. Você precisa começar a selecionar com quem compartilha sua energia. Tudo isso pode parecer simples, mas não é. É revolucionário. É uma guerra invisível contra hábitos mentais enraizados, e só quem já tentou sabe o quanto o inconsciente resiste. Mas cada repetição, cada imagem, cada frase afirmada é um golpe na muralha, até que um dia ela rui. E atrás dela está você. Agora que você começou a reconstruir sua identidade interna, precisa entender por que tantos falham nesse processo. Porque mesmo depois de ter acesso ao código, mesmo após sentir o fogo da verdade queimando por dentro, a maioria simplesmente volta à vida de sempre. A resposta está nos 3 níveis da escassez mental, camadas invisíveis que sustentam o sistema de autossabotagem. Primeiro nível: escassez emocional. É o nível mais primitivo. Aqui, o indivíduo associa prosperidade à dor. Talvez tenha crescido ouvindo brigas por dinheiro, presenciado traições, sofrido perdas financeiras. Sem perceber, criou uma conexão profunda entre riqueza e sofrimento. A mente, para protegê-lo, sabota qualquer avanço. Você pode até ganhar dinheiro, mas vai perder rápido. Pode surgir uma boa oportunidade, mas vai inventar um motivo para recusá-la. Esse nível exige cura. Exige olhar para trás sem medo, resgatar memórias e reescrevê-las. É aqui que você começa a perceber que não é vítima, mas produto, e que pode se refazer. Segundo nível: escassez intelectual. Essa é mais sofisticada. A pessoa até deseja crescer, mas está mentalmente programada para pensar pequeno. Isso se manifesta em frases como: "Isso não é para mim. Se fosse fácil, todo mundo faria. Prefiro garantir o certo." São ideias que parecem sensatas, mas são veneno lento. Essa escassez impede a imaginação de criar. E sem imaginação, não há visão. Sem visão, não há direção. Napoleon Hill dizia que a imaginação é o laboratório da mente, onde os planos do homem são moldados. Se sua imaginação está paralisada, você está preso num labirinto sem saída. Terceiro nível: escassez espiritual. Aqui está o campo mais profundo e o mais perigoso. É quando a pessoa acredita, lá no fundo, que prosperar é pecado, que Deus se agrada da dor, da limitação, do sofrimento constante. Isso mata qualquer tentativa de avanço. Essa escassez veste roupas de humildade, mas é falsa, porque nega o poder criador que te habita. Nega o fato de que você foi feito à imagem de um Deus abundante, criador, ilimitado. A Bíblia afirma: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Nada. Nem coragem, nem provisão, nem visão. Esses 3 níveis trabalham juntos, alimentam-se, fortalecem-se no silêncio da mente. E a única forma de vencê-los é consciência, mais repetição, mais atitude. Você não pode mais permitir que essas camadas conduzam sua vida. Precisa rompê-las agora. E o primeiro passo é declarar com convicção:
Eu aceito a prosperidade na minha vida. Escreva essa frase nos comentários. Escreva com firmeza. Escreva como quem está cravando uma nova identidade na rocha da existência, porque toda transformação começa com uma declaração. Você já deve ter percebido, os verdadeiros prósperos não falam muito. Eles não ostentam, não explicam, não pedem permissão. Porque prosperidade de verdade é silenciosa, não precisa gritar, ela vibra. Existem comportamentos quase invisíveis que marcam quem rompeu com a mentalidade de escassez. Não são atitudes óbvias, são decisões sutis, detalhes que isolados parecem irrelevantes, mas que juntos formam o código comportamental da abundância. Primeiro comportamento: seletividade emocional. Pessoas prósperas não gastam energia com o que não podem controlar, não entram em discussões inúteis, não se intoxicam com notícias repetitivas, não reagem impulsivamente. Elas sabem que cada emoção desperdiçada é um investimento perdido. Elas escolhem em que pensar, em que focar, com quem se conectar. A escassez, ao contrário, está sempre reagindo, sempre inflamando, sempre distraída com o que não importa. Segundo comportamento, compromisso com o invisível. O próspero age com base em algo que ainda não existe. Ele constrói no invisível antes de tocar o concreto. Isso exige fé, não religiosa, mas existencial. Napoleão Hill chamava isso de fé aplicada, agir como se o resultado fosse inevitável. Essa é a diferença entre o que deseja e o que decide. O que deseja, espera. O que decide, constrói. Terceiro comportamento: rotina sagrada. Há algo quase ritualístico na vida de quem prospera. São pessoas que valorizam a disciplina, o foco, o silêncio. Acordam antes do caos, alimentam a mente com palavras de poder, cultivam o corpo porque sabem que a energia é combustível da criação. Não importa se estão ganhando muito ou pouco, o comportamento não muda, porque não é circunstância, é identidade. Quarto comportamento: honra. A verdadeira prosperidade carrega honra, respeito, gratidão. O próspero não cospe no prato que comeu, ele reconhece as pequenas bênçãos, ele paga dívidas, ele cumpre a palavra. A escassez, por outro lado, vive na malandragem, quer vantagem, quebra acordos, vive fugindo de compromissos. E isso não é só moral, é energia. O universo fecha as portas para quem rompe pacto. Quinto comportamento: visão de longo prazo. Quem está em escassez quer tudo agora, vive no desespero. Troca o futuro por alívio imediato. O próspero semeia. Ele entende que plantar exige tempo, que cada semente tem seu ciclo. Ele suporta o processo. A escassez vive pulando de ideia em ideia, começa e para, inicia e desiste. Resultado? Nada cria raízes. O verdadeiro próspero não é aquele que tem muito, é aquele que sabe crescer sem perder a essência, que carrega a abundância como estado de ser, não como exibição. E tudo isso começa dentro, na imagem oculta, na imaginação sagrada, no versículo que você carrega na alma. Como imagina em sua alma, assim ele é. Nem todos vão chegar até aqui, muitos já pararam nos primeiros minutos, outros assistiram, mas não absorveram, poucos seguem até o fim e não por acaso. A verdade pesa, ela exige algo que poucos estão dispostos a entregar: ruptura. Rompimento com a versão velha de si mesmo, rompimento com crenças herdadas, rompimento com a ideia confortável de que o problema está sempre fora. Essa jornada não é sobre ficar rico da noite para o dia, é sobre mudar de identidade. É sobre reconhecer que você já esteve criando o tempo todo, só que com códigos errados. O versículo oculto revela: você já é aquilo que imagina ser. E isso deve causar desconforto, porque se sua vida está travada, a imaginação que te comanda também está.
Napoleão Hill não prometeu atalhos, ele revelou princípios. E princípios não têm preferência, funcionam para todos, mas só respondem aos que têm coragem de aplicá-los com radicalidade. A mente antiga não pode atravessar para o novo território. Algo precisa morrer. Agora, a chave foi entregue. O versículo revelado. A armadura da velha mentalidade começa a rachar. A partir daqui, tudo o que você fizer será reflexo de uma escolha. Continuar se arrastando com as ideias que te sabotam ou nascer de novo como criador consciente. Escreva nos comentários: eu aceito a prosperidade na minha vida, porque toda transformação começa com uma afirmação. Até a próxima. Que o Senhor esteja com você.